Preço é o que se paga, valor é o que se leva. E é com essa bela frase do mestre Warren Buffett que a gente dá início ao nosso vídeo de hoje. Um vídeo rápido, hoje a gente vai falar de Bradesco com código de negociação BBDC3 ou BBDC4 na Bolsa de Valores brasileira. Banco esse que retornou 22.000% no período, contra apenas 638% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, caso você tivesse investido apenas R$1.000 na companhia, hoje você teria aproximadamente R$221.000 pelo simples fato do carrego da empresa, aplicando a metodologia das 3 chaves que eu sempre trago para vocês, dando sequência hoje em mais um vídeo da série. Os grandes bancões irão quebrar, né? Vamos falar hoje principalmente sobre dividendos, sempre cubro todo o setor bancário e financeiro da Bolsa, porém especificamente nesse vídeo vamos falar quanto eu recebo anualmente e mensalmente com 3.900 ações do Bradesco. Gostaria de recapitular um pouco do que eu já conversei de Bradesco com vocês. Eu já falei a minha posição quanto a Bradesco, já falei minha nota, meu gerenciamento de risco. Citei Howard Marks no último vídeo, das posições dele em Petrobras, Bradesco e Vale, posições essa que ele vem aumentando no caso de Bradesco e Vale. Citei que dentre todas as dificuldades, o Bradesco vem fazendo um excelente trabalho no que tange a tentar buscar uma alta rentabilidade novamente. Só nos últimos 3 anos, o Bradesco fechou 1.600 agências. 1.600 agências são muitas agências. Traduzindo isso, é o banco tentando buscar melhor eficiência. Porém, um grande ponto da minha tese em Bradesco, na realidade é um pouco de história que eu já mostrei para vocês, explicando e tirando dúvida. Muita gente, inclusive influenciada por outras pessoas, acredita que os bancos não irão retornar, que os bancos não irão performar mais, acredita que os bancos digitais ou as fintechs irão engolir os grandes bancões, Itaú, Bradesco, Brasil e Santander. Não, eu já mostrei para vocês que isso não vai acontecer, mostrei os porquês. E retornando a uma breve viagem na história, eu mostrei nos anos 2000, a Bolha.com, como o PDD do banco subiu de maneira brusca e depois retornou à normalidade. Estamos falando dos anos 2000. Isso tudo são relatórios financeiros do próprio Bradesco que eu fui buscar no RI. No histórico da grande crise de 2008, a partir de 2009, dá uma olhada no PDD do banco, sai da casa de 1,6 bi para quase 4,5 bilhões, depois ele cai, demonstrado de uma melhor maneira aqui a partir de 2010. Não diferente disso, relatório do RI no exercício de 2016, o que nós tivemos em 2016? Uma crise principalmente gerada internamente no Brasil, e olha o que aconteceu com o PDD de novo, na casa de 3,5 bi, atingindo 5,7 bi em 2016. E agora não é diferente, nas últimas demonstrações, o PDD sai da casa de 3 bilhões no trimestre em 2021 para a casa dos 10 bilhões no último relatório divulgado no mês passado, no segundo tri de 2023. Portanto, novamente, PDD normalizado e recorrente, porque bancos têm que reportar isso, tá, pessoal? PDD não é algo que desaparece. O provisionamento duvidoso do total de carteira, ele nunca desaparece, ele sempre vai existir, porém eu estimo algo normalizado na casa de 3 a 5 bilhões para o Bradesco. Hoje, no Guidance de 2023, nós temos 40 bi projetado anual. É muita coisa. E dentro da minha tese, que isso sempre ocorreu, está ocorrendo e irá continuar a ocorrer, a partir do momento que isso se normalizar, eu já estimo que esse PDD vai entrar na casa dos 20 bilhões anuais. Tendo uma projeção bem pessimista, isso quer dizer que essa diferença de 20 bilhões vai entrar para a linha de lucro líquido do banco, e 20 bilhões a mais de lucro líquido, o mercado só vai enxergar quando isso de fato aparecer, porém quando isso de fato aparecer lá na frente, a ação já vai estar reprecificada. Então, de maneira rápida, apenas na minha posição com o Bradesco, só para vocês entenderem, Itaú, Itaúsa e Bradesco, eles pagam mensalmente, todo mês pinga um dinheirinho na conta, só que a maneira que vocês têm que entender não é individual, o que vocês têm que enxergar é a sua carteira, é o seu portfólio como um todo. Portanto, você como investidor, você teria, por exemplo, Bradesco, matéria desse vídeo,
Porém, você tem que enxergar ações do Itaú, você tem que enxergar ações do Banco do Brasil, você tem que enxergar ações de Itaúsa. Caso você tenha, obviamente, posição nessa empresa, você tem que enxergar ações de Santander, você tem que enxergar a BCB4, você tem que enxergar Banrisul. Obviamente, esse é um vídeo sobre o setor bancário. E quem me acompanha sabe que dentre ações brasileiras, ações americanas e criptos, eu tenho mais de 100 ativos. Porém, para não prolongar muito, o Bradesco paga rotineiramente 0,017 por ação ordinária, o que dá um líquido na casa do 0,15. Observando aqui em cima, 3.900 é a minha posição em Bradesco hoje. Na capa desse vídeo está a meta de 5.000. A posição de hoje e a meta de 5.000, ela começa a transparecer um pouco para vocês aquilo que eu venho trazendo para vocês pouco a pouco, vídeo após vídeo. Eu estou montando uma posição no setor bancário financeiro para se tornar a carteira do canal. 3.900 ações vezes 0,15, nós temos para o Bradesco mensalmente R$ 57,18. Aí você me questiona, poxa Guilherme, mas isso é muito pouco para uma posição até que considerável hoje. Sim, é uma posição considerável, porém essa posição ainda irá aumentar até ela atingir a meta estipulada para cada banco e para cada ação da carteira do canal. Grande ponto aqui é, atentem-se naquilo que eu falei, não enxergue apenas um ativo, porque o seu gerenciamento de risco ele tem que levar em conta tudo isso. Tem várias posições recortadas e é a soma delas que gera a sua carteira mensal. E essa carteira mensal em ativos seguros, baseado na sua estratégia, nunca deixe de utilizar a sua estratégia, ela te gera renda para você comprar novos ativos. E esses ativos irão te gerar renda, e com a renda de todos esses ativos, agora seriam 5, você compra mais novos ativos, sem tirar dinheiro do seu bolso. Esse é o intuito do compounding, esse é o intuito do efeito bola de neve. 0,017 é muito pouco, porém atente-se que o Bradesco já pagou 0,92 centavos de maneira aproximada esse ano de 2023, vezes 3.900 ações, então nós temos praticamente R$ 3.600 recebidos apenas em 2023. E R$ 3.600 dividido por 9 meses, que é o que a gente está, a renda já deixa de ser R$ 50, passa a ser uma renda mensal de R$ 400. E como que isso acontece? Observe aqui, ele paga 0,017 mensalmente, em alguns meses ele paga 0,17 e no começo do ano ele pagou 0,53 centavos. Esse JCP do Bradesco costumam pagar 2 vezes ao ano, então no final desse ano ainda teremos provavelmente mais um JCP na casa de 0,50 centavos. Análise fundamentalista, que eu sempre trago em todos os vídeos para vocês, seguindo o critério de 6 categorias de Peter Lynch. Obviamente ela é uma slow grower, ou seja, ela tem um crescimento lento e ela paga dividendos regularmente. Primeira foto que o investidor tem que tirar é a da DRE da empresa, demonstração financeira, seguindo a tese de Peter Lynch, lucros, lucros e mais lucros. Como você pode observar nessa linha aqui, o Bradesco nunca deu prejuízo ao acionista. Falando sobre o ROI, Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett, o Bradesco tem uma média histórica de 16%, estando seu retorno atual abaixo dos 10%. Por que isso? Eu já expliquei para vocês, o Bradesco está no olho do furacão. O Bradesco teve a questão da Americanas, o Bradesco não fez um bom trabalho de hedge, o Bradesco tem uma exposição altíssima no que diz respeito a cartão de crédito e agora os juros do rotativo serão limitados. Então o cenário está contra o banco. Porém, eu acredito nos meus estudos, na minha tese e na eficiência do setor bancário financeiro, quando bem administrado, em retomar alta rentabilidade. No que diz respeito à dividend yield, tese essa defendida por Ben Graham e Luiz Barsi Filho, ele tem uma média histórica próximo a 3,9%, porém no momento um excelente dividendo na casa de 7,44%. Porém, para mim, acompanhando o setor bancário financeiro há tanto tempo, se você seguir essa tese de regressão à média de Robert Shiller, publicada por ele em 1988, você vai ver que o preço sobre lucro histórico do Bradesco, por ser um banco privado, ele tende a ficar próximo de 10, sendo que nos últimos 3 anos ele está sendo
negociado abaixo da média histórica. Aconteceu lá atrás, retornou, aconteceu no passado recente e irá acontecer no futuro novamente. Quando isso acontece no futuro novamente? Quando a empresa é bem administrada. Para não perder o costume, vamos calcular o preço teto de Bradesco. Como eu falei, ele pagou 0,916, tese essa defendida pelo tese essa defendida por Luiz Barsi Filho. O que o investidor faz é dividir por 6%, que é o mínimo aceitável por ele em forma de remuneração pela empresa. Nós teríamos um preço teto de 15,26 para as ações ordinárias do Bradesco. Ações essas que estão sendo negociadas na casa dos R$ 12, então temos uma margem de aproximadamente 20%. Vamos calcular agora o preço justo, tese essa defendida por Benjamin Graham, tese essa totalmente diferente de preço teto. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, que é o lucro por ação 1,53, multiplica novamente pelo business value per share, que é o VPA, 15,64. Nós chegamos a um valor altíssimo. Nunca se esqueça de elevar a raiz quadrada essa equação. Você teria um preço justo para o banco de R$ 23,20, portanto quase o dobro da cotação corrente do banco. Chegamos agora a gerenciamento de risco, parte essa mais importante para o investidor. Se você não faz, faça para todas as suas investidas. Gerenciamento de risco e opinião essa, pessoal, individual e intransferível. Falamos do Bradesco. É um banco e quem me acompanha sabe que ele obtém para mim nota 5, nota máxima, não só ele, quanto Itaú, que é a minha maior posição em bolsa, Itaúsa e Santander. Banco do Brasil sempre foi 5, porém rebaixada de 2022 para 2023 por conta de governança. Notas 3, 4 e 5 são boas empresas, ótimas empresas, e nota 5, excelentes empresas. Portanto, eu ainda considero o Bradesco uma excelente empresa, apesar do momento. Porém, eu não trabalho com o momento, eu só enxergo o longo prazo. Eu carrego empresas há mais de uma década e não será diferente com o Banco Bradesco. Porém, como nem tudo são flores, outra coisa que eu venho trazendo para vocês, só que com um afinco maior, de uma maneira mais aprofundada, nos vídeos da Vale, porque a Vale a gente tem que enxergar ela de uma maneira global, a gente não pode enxergar o mercado interno, ela é extremamente dependente de China e minério de ferro. Eu venho falando da minha tese de recessão há muito tempo com vocês, mas me parece que só agora algumas pessoas estão começando a enxergar isso, e eu trouxe isso para vocês não com base nessa imagem. Eu trouxe isso para vocês com base nessa imagem. Veja, ela é de 2022, portanto eu estou trazendo isso há muito tempo. Aqui em cima, abre aspas, The Federal Reserve is moving historically fast to tame inflation. O que isso quer dizer? Nunca antes, na história da humanidade, o Federal Reserve subiu a taxa básica de juros com um pace tão rápido. O que é pace? É uma velocidade, é uma constância tão rápido. Aqui embaixo tem todas as outras subidas históricas. Veja como eles se movimentam de maneira mais lenta, mensalmente, subindo poucos pontos percentuais ao longo de meses ou anos. Isso que está acontecendo com a gente desde o ano passado, e eu falo a gente, por quê, pessoal? Se você é um investidor que na quarta-feira que passou, nós tivemos uma super quarta, né, com o Fed, bancos europeus e Banco Central Brasileiro, o Bacen baixou em 0,50 a taxa básica de juros. Se você como investidor fica seguindo esses canais que eles falam que a bolsa vai disparar porque a taxa básica de juros brasileira vai cair, eu sinto muito, a experiência ainda vai pegar vocês de uma maneira muito forte, porque na quarta-feira a única coisa que importava era o Federal Reserve. O Banco Central Brasileiro pouco interessa. O Banco Central pode baixar aqui em 5 pontos percentuais a taxa básica de juros. Se o Fed americano subir 2% a taxa básica de juros americana, não faz a menor diferença. Taxa básica de juros americanas é 100 vezes mais importante do que a taxa básica de juros brasileiras para nós. O Fed manda no mundo. Então eu já venho trazendo isso há muito tempo. E por que eu estou citando isso? Logo após gerenciamento de risco, porque dentro da minha tese de retomada do setor bancário financeiro para 2024, existe a minha tese de recessão americana para esse ano e para o ano de 2024. E isso é a única coisa que pode atrapalhar, sendo que nós estamos vivendo agora um momento histórico. A inversão da curva americana está de uma maneira tão acentuada que ela já superou
todas as grandes crises recentes. O que é a inversão da curva? De uma maneira bem simples, para não deixar muito mais complexo, o sistema bancário e monetário de uma economia, ou até mesmo a mundial, ela funciona de que maneira? Quando você compra títulos de curto prazo, você geralmente tem rendimentos menores do que se você investisse em títulos de 10 anos. Por exemplo, geralmente títulos de 10 anos rendem 10%, uma situação hipotética. Enquanto isso, se você quiser investir em um título de 1 ano, para você poder ficar líquido, obviamente, esse título tem que render menos. Uma maneira muito simplista de você entender isso. O que está acontecendo agora é que a situação atual, momentânea, ela está se tornando tão crítica que os títulos de 2 anos, seja 2 anos, seja 3 meses ou seja 10 anos, eles estão superando o de 30 anos. O título de 2 anos, matéria dessa imagem, está superando o título de 10 anos, ou seja, é meio que um paradoxo. Você ganha mais investindo no curto prazo do que no longo prazo. Então você tem títulos de 2 anos te rendendo 5%, por exemplo, e você tem títulos de 10 anos te rendendo 4%. Isso é paradoxal, não faz sentido nenhum. E o que esse indicador traz ou o que esse indicador precede? Ele sempre precedeu crises. Tudo isso que está abaixo de zero, nessa linha preta que vocês veem, sinaliza inversão da curva. Tivemos inversão, tivemos inversão, tivemos inversão, tivemos inversão e tivemos inversão em 2020. E o que a inversão de curva precedeu em toda a história? Isso que você vê em cinza são recessões. Recessão, recessão, inversão de curva, recessão, inversão da curva, recessão, inversão da curva, recessão, inversão da curva, recessão. E eu já disse para vocês muitas vezes que eu nunca vivi subidas em taxa básica de juros que não machucassem economias. Não haviam machucado diversas economias nesse período. Por quê? Por causa do quantitative easing do Federal Reserve, do Banco Central Brasileiro, e diversas economias. Elas imprimiram dinheiro, elas jorraram liquidez nos mercados, então todo mundo tinha dinheiro no bolso. Acontece que esse dinheiro é finito e estamos chegando no momento em que ele está acabando para muita gente. Por que dessa explicação longa? Porque isso que eu estou explicando para vocês, vocês apliquem para 100% de todas as outras ações da Bolsa de Valores. Porém, se eu for trazer de maneira específica para o Bradesco, é a única coisa que eu vejo atingindo a recuperação do banco no ano de 2024. De que maneira? Se você tiver recessão, as pessoas vão perder emprego. Se as pessoas não têm emprego, elas não só deixam de consumir, elas deixam de pagar suas dívidas. Quem são os maiores detentores e emissores de dívidas do planeta? São os bancos. Afinal de contas, esse é o core business dele. Como eu sempre digo para vocês, qual é a única maneira de vocês saírem desse frenesi de curto prazo e terem de fato ganho na Bolsa de Valores? É através do longo prazo, é aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês: encontrar excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vender. Trancar elas às 7 chaves é a única maneira de você ter sucesso no mercado de capitais. E se de alguma maneira todo esse conteúdo extenso que eu trouxe para vocês agregar na vida, na teoria, em ensinamentos para vocês construírem estratégia pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.